Deputada, recesso parlamentar, mas todo mundo aqui na casa, né? Muitos parlamentares aí pelo corredor, a gente está aproveitando para conversar com vocês. E um dos assuntos que a gente tem abordado é esse balanço aí dos 100 dias dessa legislatura, do mandato, como é que a senhora avalia isso, todo o trabalho proposto, feito, enfim. Bem, a Assembleia está em recesso, mas nós estamos trabalhando, porque o volume de ações cresce a cada dia. Eu fico muito recompensada, porque eu vim para o parlamento, não é, com este espírito de trabalho que é uma continuidade, não é, de uma atividade que eu já desenvolvo voluntariamente no estado de São Paulo há quase 20 anos. Então a gente chega no parlamento com esta possibilidade de fortalecimento de uma causa que eu já tenho dedicado a minha vida a ela. Portanto, estar aqui durante o recesso parlamentar, para mim, é recompensador, porque a gente consegue avançar mais nas ações, inclusive externas, porque não estamos tendo atividades no plenário. Bem, eu quero falar um pouquinho dos 100 dias. Foram 100 dias intensos e incansáveis. Eu digo que só tenho parado para dormir. E olhe lá, porque às vezes eu falo com minha equipe de madrugada, 2 horas da manhã, né? Porque foram realmente 100 dias intensos, mas com resultados. Então não basta estarmos aqui comprometidíssimos com esse trabalho incansável. A gente quer produzir resultados visíveis, não é, para a população, e isso traz para nós o conforto de que a ação está tendo frutos. Eu quero mencionar aqui, ou destacar aqui alguns resultados obtidos nestes 100 dias por meio do meu mandato. Todos sabem que eu trabalho com intolerância humana. Eu me especializei, inclusive do ponto de vista acadêmico, não é, para promover e defender e proteger direitos fundamentais da pessoa humana, com ênfase no combate à intolerância. Mas o espectro da intolerância humana, ele é muito amplo. O que é intolerância? É a perda da capacidade de ver o outro. Eu tenho dito e repetido que o mais perigoso estágio da convivência humana é quando nós nos achamos sem mais condição de ver o outro, o interesse do outro, a necessidade do outro, a segurança do outro, a dignidade do outro, sobretudo. Né? Então, realizando este trabalho, eu tenho, nestes últimos anos, atendido principalmente vítimas da intolerância religiosa. Não parece, porque aqueles que não vivenciam de perto a realidade hoje brasileira, eu nem me refiro ao contexto mundial, que também aponta para um crescimento significativo de intolerância religiosa. Aliás, a ONU aponta que 75% aproximadamente dos conflitos bélicos havidos e em curso no mundo são resultado de intolerância religiosa. Portanto, estamos falando de um assunto seríssimo que diz respeito diretamente à segurança das pessoas, não é? Mas aqui no Brasil, e aí eu quero destacar a nossa realidade, não é? Os números também apontam, basta fazer uma breve busca, não é, em estatísticas do Ministério dos Direitos Humanos, que tem capturado essa demanda da intolerância religiosa, e eu digo que há uma subnotificação altíssima, porque as pessoas imaginam que não tem que denunciar. Não é? Mas daquilo que foi capturado hoje no Brasil, a cada 15 horas é registrada uma denúncia de intolerância religiosa. Mas isso é muito pouco para as realidades que, por exemplo, eu tenho convivido com elas, pelo menos na última década. Né? Então, eu atendo vítimas da intolerância religiosa, são aqueles que estão sofrendo algum tipo de restrição, ou de natureza social, ou de natureza governamental, que lhes tira o acesso a direitos em razão da sua escolha religiosa. E a religiosidade envolve uma diversidade de práticas muito grandes que precisam ser acomodadas ao cotidiano do Estado e ao cotidiano das pessoas. Portanto, eu venho com esta experiência e este acúmulo
porque eu fui membro fundadora da primeira comissão de liberdade religiosa da OAB no Brasil, que já completa agora em agosto 13 anos de existência. Eu deixei a presidência da comissão para assumir o mandato. Este acúmulo me trouxe para o parlamento com um objetivo claro. Nós precisamos regulamentar de uma forma mais clara o exercício do direito constitucional já garantido de liberdade religiosa. O artigo 5º, inciso 8º da Constituição Federal diz que ninguém será privado de direitos em razão de sua crença religiosa. Ninguém é ninguém, nenhum indivíduo, né, pode sofrer qualquer violação à sua dignidade, à sua segurança, violação ao seu espaço religioso, não é? Em razão da escolha religiosa que fez. Então, uma grande vitória que eu quero contar agora, que eu acho que coroa de forma extraordinária os meus 100 dias de mandato, é o PL 790, que nós propusemos aqui na casa, que vai instituir a Lei Estadual de Liberdade Religiosa. É uma lei inédita no Brasil, não há notícia de outro estado da federação, não é, que tenha uma legislação com a amplitude desta que nós estamos propondo, mais de 80 artigos, contemplando as mais variadas relações religiosas no âmbito da convivência humana, não é? E acredito que é uma legislação divisora de águas e que vai demarcar aqui no estado de São Paulo, vai criar melhores condições para o exercício do direito mais caro à dignidade das pessoas, que é o direito de liberdade religiosa. Então, o PL já começou a tramitar na casa e nós estamos agora, depois do recesso, na expectativa de que ele avance e que nós tenhamos um amplo debate. Aliás, para a formulação desse texto, nós fizemos uma pesquisa de legislações no mundo inteiro, aquilo que se aproveita para a nossa realidade, mas principalmente nós ouvimos todos os setores religiosos, não é? Religiões das mais variadas tradições, para que os anseios destes religiosos fossem contemplados por essa legislação. Naturalmente que é impossível você agregar num texto só tamanha diversidade. Mas nós estamos tentando fazer isso, principalmente criando valores e princípios que regulem o direito. Não é? É importante você ter esta base, não é, principiológica que direcione, não é, de que maneira nós vamos nos conduzir na garantia da liberdade religiosa das pessoas. Posso continuar contando as novidades dos 100 dias? Eu tenho sonhado com mais observatórios da intolerância religiosa. Você foi cirúrgica. Para que a gente possa agir sobre determinado problema na sociedade, é preciso quantificar, identificar aonde esse problema está acontecendo, com quais grupos da sociedade ele está, ou sobre quais grupos ele está recaindo, não é? Portanto, ter a identificação estatística da intolerância religiosa, ela é importantíssima para a formulação. O Ministério dos Direitos Humanos, a partir de 2012 aproximadamente, começou a sistematizar esses números, e eu disse que há uma subnotificação. Por quê? Porque há uma percepção, não há percepção ainda da sociedade de que ela deve denunciar. Né? Portanto, estes números, embora sejam importantes para direcionar políticas públicas, eles ainda não retratam, não é, a realidade. Já propus aqui ao governo municipal de São Paulo, né, eu estou falando da capital, porque é onde existe uma concentração maior de atos de intolerância. Né? Eu fiz uma visita ao prefeito de São Paulo recentemente, Bruno Covas, propondo a ele uma política pública que naturalmente vai ser determinada, não é, pelo governo municipal, de criação de um observatório na capital da intolerância religiosa, e naturalmente esse observatório tem que ser divulgado, não é, para que as pessoas saibam que há um espaço de concentração de denúncias ou de percepção da intolerância. E aí, com números mais precisos, não é, a gente consegue direcionar
a política pública ou mesmo a formulação de uma legislação como esta, e esta já é resultado das vivências que nós acumulamos, e com toda razão você está constatando que é importante essa quantificação, esse trabalho estatístico para um melhor direcionamento de políticas públicas. Deputada, onde é que está a maior intolerância? Tem uma religião que sofre mais dessa intolerância religiosa? E quais são esses atos de intolerância, né? Porque muitas vezes ele se torna mais agressivo através de atos, né? Não é só um falar mal da religião do outro, mas muitas vezes acaba sendo aí até um crime de destruição de alguma coisa, do patrimônio, né, dessa religião, enfim. Sim. 71% da intolerância religiosa no Brasil, ela é direcionada para as religiões de matrizes africanas. Não é? Então, é um número muito expressivo destes religiosos que têm sofrido desde violência simbólica, e você distinguiu muito bem aí, né? Existe a violência simbólica, aquela que é manifestada num simples ato de rejeição, não é, sem qualquer outra expressão, não é, até um xingamento ou a restrição, a retirada de um direito por causa da religião da pessoa. Essa é uma violência simbólica. Mas existe a violência real. A violência real, ela é concretizada por meio de ações de depredação de patrimônio. Você mencionou, nós estamos assistindo de forma recorrente nos noticiários, não é? Ou incêndio, ou invasão, ou destruição de símbolos religiosos, não é? Em espaços religiosos, sobretudo das religiões de matrizes africanas. Então, não há nenhuma hesitação em afirmar que, de fato, são estas religiões hoje para as quais está sendo direcionada a maior intolerância religiosa no Brasil. Tenho apontado, e é uma constatação minha e de outras leituras que eu faço do mundo, não é? O individualismo, ou as pessoas se voltando tão somente para os seus próprios interesses, para os seus próprios prazeres, não é? Para aquilo que satisfaz a si mesmo. O individualismo é uma das causas que eu aponto para este perigoso estágio de convivência humana, que é a perda da capacidade de ver o outro. Nós estamos perdendo a capacidade de convivermos harmonicamente em sociedade. Portanto, o que importa é a minha religião. O que importa é o meu patrimônio. O que importa é a minha saúde. O que importa é o meu bem-estar. E quantas outras coisas nós poderíamos declinar aqui que estão concentrando os interesses e os esforços das pessoas. A perda do sentimento de coletividade, não é? De que o outro é merecedor do mesmo respeito e da mesma consideração que você reivindica para si mesmo. Esse é um problema grave que está conduzindo, a meu ver, é um dos fatores que está conduzindo, a meu ver, o aumento da intolerância. Mas tem outro problema gravíssimo, que é a deseducação. Eu só acredito em educação para transformar realidades intolerantes. À medida que a gente não valoriza ou a gente não fortalece conteúdos educativos intencionais e sistemáticos, eu estou falando de conteúdos escolares. Desde a mais tenra idade, as crianças precisam se envolver com este ensinamento. Do meu lado, pode se sentar alguém de outra cor, de outra etnia, de outra condição social, de outra condição intelectual, de outra religião. Pode se sentar alguém diferente de mim, e não é por isto, não é que eu devo atribuir àquela pessoa um tratamento desrespeitoso. A senha será sempre o respeito, e eu estou achando que a gente está falando muito pouco disso na sociedade. Mais campanhas, mais conteúdos, mais atividades lúdicas, acadêmicas, não é? E de tantas instituições que podem utilizar seus espaços de atuação para fortalecer o respeito. Eu
e o outro, somos merecedores igualmente do mesmo respeito e da mesma consideração. Portanto, a educação, para mim, é a porta que eu estou visualizando hoje, não é, como saída para transformar realidades cada vez mais intolerantes. Os discursos de ódio religioso hoje, por exemplo, na internet, eles não têm mais nenhum controle, não é? Essa ferramenta, não é, a internet, que é tão útil e tão importante, tem sido uma porta escancarada, até por causa do anonimato, para a promoção de discursos de ódio religioso. Deputada, vamos falar um pouquinho só sobre o que o PL propõe, que ponto que ele está aqui na casa. Citar alguns pontos que ele traz? Ele acabou de ser protocolado, não é? Ele ainda não tem relatoria na CCJ, muito em breve terá, eu acredito, estamos acompanhando de perto, né? Mas nós trazemos ali, desde princípios gerais de respeito à escolha religiosa, direito de organização religiosa, direito à objeção de consciência. Especialmente, a objeção de consciência é o direito de me excusar ao cumprimento de uma obrigação em virtude da minha crença religiosa, mas cumprindo uma prestação alternativa. Esse é um instituto jurídico desconhecido e pouco falado, mas garantido constitucionalmente. Então, eu trabalho muito no texto com o direito à objeção de consciência e o cumprimento da prestação alternativa. Nós trazemos ali questões relacionadas ao abate religioso, nós trazemos questões relacionadas a dias de guarda religiosa, nós trazemos questões relacionadas ao direito de uso de indumentárias, vestes talares que caracterizam grupos religiosos. Nós trazemos ali também sanções administrativas, não é, por práticas de intolerância religiosa. Tratamos da liberdade religiosa no ambiente escolar, de trabalho, não é, do funcionalismo público. É bastante ampla. O que nós queremos é garantir o exercício do direito. Não criamos direito novo. O direito já foi garantido constitucionalmente, eu mencionei aqui no artigo 5º, inciso 8º, né? Essa lei é garantidora do exercício do direito constitucional de liberdade religiosa.